né, chegou a hora então de nós darmos aquele giro pela política nacional através das lentes do jornalista Upiara Bosque, que já está conectado conosco. Upiara, bom dia para você, sextou! Bom dia, Fernando, sextou, bom dia, ouvinte da Jovem Pan Joinville, bom dia a toda a região. Upiara, saindo um pouquinho, né, desse cenário local e levando a temática da política então no contexto nacional, essa semana voltou à pauta aquelas provocações entre o governo federal e os integrantes do STF. Esse cenário, na tua opinião, tende a se manter nesse ano inteiro devido justamente às eleições, podendo chegar então a termos um problema mais grave entre as instituições ou não? Você acha que daqui a pouquinho isso acaba esfriando, né, toda essa situação? Quando a gente olha para o plano nacional, todo o governo Bolsonaro, a relação que ele teve com o Supremo, que ele tem com o Supremo, ela é uma relação que é feita de testar os limites, né? O governo Bolsonaro muitas vezes ele enfrenta o Supremo reage a um momento em que parece que vai haver uma grande crise institucional e de repente eles arrefecem, dá uma diminuída no tom, porque não dá para viver no limite, né? E a gente viu isso muito claramente no 7 de setembro, quando houve as manifestações convocadas pelo presidente Bolsonaro contra o Supremo, e naquele momento as pessoas foram a Brasília, inclusive houve manifestações em todas as cidades do país, talvez um volume um pouco menor do que esperava o Bolsonaro, e ele não se sentiu à vontade para manter o clima de confronto, e houve aquele momento, aquele arrefecimento, com aquela conversa intermediada pelo Michel Temer, ex-presidente, e as coisas deram um tempo de normalizado. A gente vive hoje um outro momento de confrontação, e, por enquanto, não parece que vai além do que já foi em 7 de setembro, mas mantém essa roda girando. Sem querer dizer que um está certo ou que outro está errado, e sem querer ficar em cima do muro, a gente pode dizer que o governo Bolsonaro gosta do conflito, e gosta especialmente, opera na ideia de deslegitimar as instituições que não consegue controlar. Ele vê o Supremo como um lugar inóspito, como ele vê o Senado, um lugar onde ele não tem uma maioria, onde a maior parte dos ministros foram indicados nos governos petistas, e ele indicou 2 ministros até agora no seu primeiro mandato. E ele opera no confronto, ele tenta deslegitimar. É assim com todas as instituições que ele não consegue controlar, as universidades federais, até o carnaval. Mas o Supremo não é O Supremo tem suas culpas. O Supremo é uma instituição que se acostumou a operar no vazio de decisórios de outras instâncias, especialmente do Legislativo. Então o Legislativo não decidia questões importantes e o Supremo ia lá e decidia, legislando por cima, às vezes usando interpretações mais ou menos criativas da Constituição, mais ou menos polêmicas da Constituição, para fazer algumas normas virarem regra. Normas que a Câmara e o Senado se omitiam em decidir porque eram polêmicas demais. Isso vem desde sempre, isso não começou no governo Bolsonaro, isso vem lá dos governos Lula, isso já começou muito fortemente. Então o Supremo foi se tornando uma espécie de poder moderador, o Supremo acabou ficando grande demais. É um problema que o Brasil vai ter que enfrentar. Esse Supremo que se mete em tudo não começou com Bolsonaro, mas em algum momento vai ter que se discutir as atribuições do Supremo e também a forma como são indicados os seus ministros, porque hoje é uma indicação do presidente da República de plantão autorizada ou avalizada pelo Senado, só que o Senado nunca rejeita uma indicação, e esse é um problema. O Senado tinha que fazer o seu papel de dizer assim, esse não, fazer com que aquela sabatina seja algo para valer e qualificar, ou então muda-se a forma como se indicam os ministros do Supremo. A gente tem um problema aí que é de república, que é de um Supremo que se agigantou demais e que passou a ser um poder moderador que é mais do que a Constituição lhe dá. E a gente tem um outro problema, que é a forma do governo Bolsonaro de se sentir bem no conflito, se sentir bem na crise. O governo Bolsonaro, quando acalma, até a popularidade melhora, mas ele gosta mesmo de um bom confronto, Fernando. Muito bem, Upiara. A Dilma, que não é a Dilma Rousseff, mas é a Dilma do bairro Boa Vista, está parabenizando você pelos comentários. Ela diz que te acompanha diariamente aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, gosta muito aí da tua linha. E o Anderson Alves, do bairro Iririú, faz o seguinte: poderia, por gentileza, perguntar ao comentarista político se é legal o Supremo prender um jornalista, Upiara? Porque prende a polícia, né?
Eu acho é muito complicado falar assim em tese. A gente tem que ver exatamente o que fez o jornalista, qual é o crime, qual é o inquérito. Nesse caso específico, eu acho que ele está falando do Eustáquio. Eu não questão dos atos antidemocráticos, mas eu não vejo. Eu acho que há excessos nesse momento em que o Supremo se porta como um poder que paira sobre a República, mas também há uma provocação ostensiva em alguns ramos do bolsonarismo mais radical, assim, que inclusive depois se voltam contra o próprio presidente em alguns momentos. É uma situação complicada. Nesse caso aí, por exemplo, no caso do Daniel Silveira, eu acho que houve excesso. Aquela pena de prisão, eu acho que houve excesso, mas eu acho totalmente inadequada a conduta daquele deputado. Não para uma prisão daquele tamanho por xingar ministro do Supremo. Mas assim, a gente vive um momento de tensão e de confronto em que muitas vezes se usam alguns personagens para mandar recados para outros. Agora, o Supremo ele não é nenhum mocinho, mas também não é esse vilão desse tamanho também. Muito bem, Piara, um grande abraço para você, te desejo um excelente final de semana e na segunda-feira a gente volta a conversar aqui no Jornal da Manhã, combinado? Um abraço, até segunda-feira.